Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, o mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
Dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E para este domingo, dia 16 de abril de 2023, cor litúrgica é a branca, o santo do dia, Santa Bernadette Soubirous, vidente, né? De Nossa Senhora. Mas tem também São Benedito José Labre, beleza? Tá bom? Que mais? Hoje é domingo, hoje é bastante coisa, hein? Hoje é domingo, o segundo domingo da Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia. Aqui em Curitiba eu tinha comentado que talvez a Canção Nova aqui local faria alguma coisa, mas eles estão unidos com o Santuário da Divina Misericórdia, que é um pouco retirado aqui, já quase na região metropolitana de Curitiba, um baita de um santuário gigante, o qual publica, tem a editora da Divina Misericórdia, são os difusores do Diário de Santa Faustina no Brasil e no planeta, em língua portuguesa Brasil, né? Tá tendo desde a segunda-feira uma programação super intensa. Primeiro pitaco, primeira indicação. Segunda indicação, entra lá no YouTube da irmã Kelly Patrícia, o Instituto Reset, está tendo a Semana da Divina Misericórdia, com pregações do Frei Gilson desde sexta-feira. Tem um monte de gente convidada. Nem vou ficar falando muito, tá? Inclusive o padre português exorcista, padre Eduardo Souza Lara, que tá desde quinta-feira lá com eles lá. Acho que é em Fortaleza, né? Né? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, se você é Canção Nova, né, do Carisma Canção Nova, própria Canção Nova em Cachoeira Paulista, tem a Semana da Divina... Deu uma falhada. Tem a Semana da Divina Misericórdia, começou na quinta-feira, tá certo? Apesar de ser domingo, eu vou tentar fazer o upload do áudio antecipadamente. Então vai dar tempo de você ver as pregações, mesmo que seja gravado. É muita coisa, mas muita mesmo. Quarto ponto, outra indicação. Você que é muito fã do Dom Adair José, da Diocese de Formosa. Pois olha, ele fez uma live, isso eu descobri por acaso. Descobri por acaso aí. Ele fez uma live com o padre José Augusto, da Canção Nova. 2 horas de conversa sobre Sacramento da Confissão. Quer indicar lá, sei lá, quer passar para alguém, passa. Mas eu super indico você se inscrever no canal do Dom Odair José. Eu sempre confundo com o senhor Adair Gutierrez, que é do... Como é que é o Instituto Regina Fidei, né? O divulgador do Padre Pio. Mas é Dom Odair José, da Diocese de Formosa. Vai lá, se inscreve, fica membro, faz o que você quiser lá. Que mais? Então, agora vai pro pitaco feio, antes que eu esqueça, gente. Porque nem que eu tenha que fazer uma divisão aqui de gravação, então minha voz vai estar um pouco diferente. Mas eu prefiro correr esse risco do que perder uma certa oportunidade. A reflexão é o seguinte: vocês devem estar sabendo que divulgaram fotos da necrópsia do corpo morto da Marília Mendonça. Isso aí tá parecendo aquela vez do cantor lá, que inclusive, olha as coincidências nefastas, né? A Marília Mendonça tinha contratado quase a equipe inteira daquele moço, acho que é o Cristiano Araújo, né? Aquele cantor que tava bombado lá em 2015. Acho que é Cristiano Araújo, né? O rapaz bonitão lá do sertanejo, que morreu no acidente do carro lá, foi ele ejetado junto com a namorada, e o pessoal foi punido porque divulgaram imagens e vídeos da abertura do corpo do homem morto. Ui. Isso eu lembro porque eu não sei onde é que eu vi aquilo, acho que alguém pôs no Twitter. Eu tenho conta no Twitter, mas depois que venderam pro Elon Musk, eu não gosto de entrar porque cada coisa feia que aparece lá, sugestão, sabe? Ui, credo, não gostei dessa troca de comando. Mas fazer o quê, né? Então, o que eu queria falar pra vocês? Primeira coisa, isso tá errado. Isso é errado. É um crime, então, moralmente é errado. Legalmente falando, pela
direito penal, é crime, tanto é que eles vão ser presos, essas pessoas. Isto é ofensivo para a família. A pessoa, aí na questão religiosa, também moral, é uma falta de respeito para a família e principalmente para o filhinho da cantora, né? Deus do céu, isso aí. Fora que os caras querem ganhar em cima de restos mortais de uma pessoa. Olha, é bizarrice em cima de bizarrice, né? O que eu queria propor? Primeira coisa, eu sei que não vai chegar para você essas informações. E se chegar, não procure. Não procure saber. Não corra atrás. Quando eu li, lembrei do caso do outro moço lá, que fizeram a mesma coisa. Só que lá foram de graça. É a mesma coisa quando um ator da Globo, um veinho, no período da pandemia, entrou em curto-circuito e fez atentado contra a vida dele. Os policiais, ou quem chegou primeiro lá para acudir lá, tiraram foto e começaram a divulgar. Isso não pode, gente. É muito feio. É muito feio. Já teve influenciador digital, acho que é um canadense ou americano, foi num bosque no Japão, viu um rapaz enforcado lá. Isso eu lembro. O cara ainda tirou sarro. É um bosque assim meio nefasto lá no Japão, que as pessoas vão lá para se matar. Porque infelizmente o Japão tem uma cultura suicida de séculos, desde os samurais, por vários fatores. Então isso eu acredito, reverbera mesmo no DNA da pessoa. E aí, por ter tirado o sarro, o que aconteceu? Muitas marcas, como ele era um influenciador famoso, pensa assim num cara que nem aquele o Whindersson Nunes, assim, um cara bombado nas redes sociais. Ele perdeu todos os patrocinadores. Aí foi lá, se arrependeu, mas cara totalmente sem noção, sem moral, é dessa geraçãozinha que provavelmente a mãe passou o pano, o pai passou o pano, acha que pode tudo, faz tudo, né? Então, desculpa estar trazendo rememorando todos esses casos, mas que você já deve ter ouvido, visto na internet. Minha proposta é o seguinte: vamos fazer que nem o São Paulo falava, tudo posso, mas nem tudo me convém. Você teve uma vida. Olha, eu não sei quem que tá chegando para ouvir meus áudios, gente. Talvez sejam pessoas muito parecidas com a forma como eu penso, ou como eu fui criada. Ser limitado não é ruim. Colocar limites não é uma coisa ruim. Analisar a situação como um drone não é ruim. É uma coisa boa. Porque a gente precisa desenvolver a sabedoria de Deus. Como é que você vai pregar? Porque esses dias eu falei, vamos pedir a efusão do Espírito Santo, porque senão você não nem declara que Jesus é o Senhor, nosso Senhor e Salvador, certo? Outra coisa devemos pedir um dos 7 dons do Espírito Santo, e um deles é a sabedoria. Como é que a gente consegue a sabedoria? Enchendo a cabeça com conhecimento? Negativo, neca de pitibiriba, tá? Isso, inclusive, eu debato sempre com a pessoa aqui em casa, me autodebato, né? Mas eu converso com a pessoa aqui em casa porque os simples, os antigos, acham, eles atrelam, é bem isso, eles atrelam que o conhecimento em excesso produz sabedoria, ou que é a mesma coisa. Não é. Porque eu conheço muita gente com doutorado, pós-doutorado na Alemanha, sabendo da cultura nazista, que não sei o quê, mas chora que nem uma bebê, desculpa falar, uma bebê babona, por causa que se apaixonou por um aluno. E o aluno era homossexual. É fofoca feia. É uma professora da faculdade lá. Graças a Deus não quis dar aula pra gente, pra minha turma. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Ô mulherzinha ruim. Outra, né? Então, mas ela tinha pós-doutorado em tudo lá, sabia falar alemão, era inclusive uma pessoa muito ligada a uma grande família lá em São Paulo e tal, pai. Tinha passado por algumas situações nefastas e tudo, marido na ditadura militar, foi torturado e tal. Mas vazou uma informação pessoal dela de que ela vivia anos, 10 anos depois de ter conhecido um cara, eu não sei se tiveram o aluno lá, não sei se teve um caso, sei lá. Até onde eu sei, o cara era homo e ela chorava, disse que desabava. Ai, gente, que feio. Isso é falta de maturidade e sem noção de sabedoria, né? Então eu tô colocando uma situação nefasta, até infelizmente trazendo uma situação real de uma pessoa. Eu tô dando uma de Dalton Trevisan, né? Que é o escritor. Quem não conhece,
O Trevisan, ele tem aqueles livros feios dele lá, mas na real, o que que é real naqueles livros? São casos reais. Ele muda às vezes a aparência da pessoa, muda o nome, às vezes um contexto assim, mas são casos reais. Em essência, são casos reais. Aí, quando ele vai falar mal de uma pessoa que ele não gosta, ele transforma em contos. Essa era a dinâmica do Sr. Dalton. Ele deve estar vivo ainda, mas e ele não é uma pessoa. Ele não é ele tem uma moral bem estruturada, mas por algum motivo na literatura é que nem o Nelson, aquele lá, o Nelson Rodrigues lá, que o pessoal perverte a coisa. Acha que o autor era aquele que, ai, o cara é um pervertido. Não, o Nelson Rodrigues lá era o cara mais moralista do Brasil da época. Igualzinho. Ele fazia uma denúncia de uma forma literária. No caso do Dal Trevisan, para criticar uma sociedade que se diz ainda muito certinha, mas não passa de um bando de pervertidos. PT saudações. Desde aquela época da década de 60 até, não sei se ele escreve até hoje, mas até os anos 2000 que ele escrevia é aquilo. Aí você fala assim, mas como é que ele sabia os casos? Ah, tinha informante, mas aí eu não vou falar, né? Tinha uma pessoa que passava uns casos horrendos lá, aí ele elaborava umas histórias e tal, e escrevia. Ainda bem que ele não é ligado à mídia social, né? Ainda bem, porque senão ele vai escrever um a meu respeito por ódio. Ele odeia esse tipo de divulgação. Ele odeia, tá? Tá, então qual que é a proposta agora para essas semanas que estão vindo? É, Vamos impor limites a nós mesmos. Isso também é uma forma de jejum. Não vamos ser meio romantiqueiro. Ah, eu vou fazer jejum de WhatsApp, ppp. Não, é assim. WhatsApp, redes sociais, não tem como você controlar muito. Às vezes as pessoas passam links maliciosos, coisas lá. O que que a gente tem que fazer? Pôr um pé no freio. Não, recebi lá uma. Tem muita coisa daquele stand-up, né? Comedy. Esses dias eu publiquei. Eu compartilhei um vídeo de um cara que de vez em quando eu vejo. Tem muitos desses stand-up comedy aí que eu desisti. Fala muita bobeira. Muita. Tem um que denigre professor com as piadas feias, piada suja, mulher fazendo piada suja sexual. Consegue ser pior que o Ari Toledo. Chico Anísio também é uma fase. E ainda eu acho Chico Anísio realmente um gênio, né? Só que baixava o nível de vez em quando. Então, tem um que é meio que igrejeiro. Eu até ouço, mas eu tenho que parar de ouvir, porque tem coisa que não dá para você abrir. A internet, ela não tem limites, mas nós temos que ter limites, porque senão a gente vai estar fazendo pior que o cara lá que pulou o muro e esfaqueou as crianças. Entendeu? Então, a gente tá vendo essas atrocidades porque as pessoas não estão pondo mais limites. Ah, chorou? Ai, você quer que eu te dou. Não, não é assim, não. Lógico que dependendo da situação, acho que, né, para também a gente se livrar da situação, acontece, não vai ter como, né? Mas eu acho que para um bom começo de conversa, vamos começar pela gente mesmo. E pela gente mesmo, vamos pedir a sabedoria. O lado bom é que a sabedoria atinge os simples, os ignorantes e até os analfabetos ou semi-analfabetos. Ótimo. Porque a graça de Deus é para todos, mas justamente os simples é que buscam a Deus. Certo? Então a sabedoria, vinda da graça de Deus, que são um dos dons do Espírito Santo, vem para os ignorantes do conhecimento do mundo. Aleluia, Jesus, obrigado. Né? Tomara que eles passem à nossa frente mesmo para chegar no reino dos céus. Eu fico muito feliz de saber que esse povo vai passar na minha frente, porque eu tenho um excesso de conhecimento, eu não sei nem o que faço com tanto conhecimento que tive na vida, e isso aí não tá me dando sabedoria, ao contrário, tá me dando problema, né? Então é melhor reconhecer isso de vez, beleza? Bom, gente, então assim, é o óbvio que não é tão óbvio assim, né? Então fica a dica, não compartilha nada. Às vezes, ai, tem uns vídeos, eu fico com a pureza das crianças. Quando você vai ver, a criança tá fazendo malcriação. É malcriada. E quem que é o malcriado da casa? Os pais, né? Aprendeu com alguém. Então, esse papo de que eu fico com a pureza das crianças depende muito. Depende muito. Teve uma vez que a menina pegaram uma gravação lá, ou ela mandou um áudio de WhatsApp pra amiguinha, falou: mas eu não gosto de você, mas você pode vir aqui em casa.
Isso não é pureza das crianças. Isso daí é ser grosseira já desde criança. E tem que ser corrigido. Não é pra ser falsa, mas tem que ser corrigido. Isso não presta. Tá certo que a mãe dela, no fundo, ouve e fala. Mas a pessoa colocou embaixo no vídeo, fez um desenho lá. Aí eu fico com a pureza das crianças. Só se a sua pureza for porca, porque é de chiqueiro de porquinho. Porque não, isso pra mim soa a grosseria. Então isso não é afinar os ouvidos para a graça de Deus. A gente sabe, ou deveria saber, que certas piadas são baixas, baixas a nível assim, bem baixo, tá? Tem certas coisas que é baixo mesmo. Então a gente tem que saber o que geração que a gente tá dando. Eu tô ficando meio velha, porque eu tô colocando lá no meu Facebook essas coisas. Eu falei assim, ô geraçãozinha chata, hein? Egoísta, maldosa, sem correção. Depois acha que todo mundo tem que morrer porque eu tenho que sobreviver. Vai, desculpa, mas você é mais um CPF andando aí que não sei nem o que está fazendo na vida, né? Não se presta nem para pagar imposto, né? Chatinho, chatinho, certo? Complicado, né? Então, cuidado com aquilo que você recebe nas internet da vida. Não dê bola, corta mesmo. E não corra atrás. Até eu só tô preocupada com o padre lá, marciano, aqui do interior do Paraná, que o homem sumiu do mapa. Deve estar vivo, né? Deve estar escondido em algum lugar. Espero. Melhor vivo, porque aí depois se converte, entendeu? Pior é quando você encontra só restos mortais, aí é difícil. Então, mas reze, vamos rezar para que a verdade apareça, que ele cria vergonha na cara, né? A gente não sabe, não dá para julgar nem se está vivo ou está morto. Bom, gente, eu vou fazer a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Eu falei para vocês que é o parágrafo 655 e o 658, mas é bem curtinho, tá? Então vamos lá. Finalmente, a ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Na expectativa desta realização, Cristo ressuscitado vive no coração de seus fiéis. Nele, os cristãos experimentaram as forças do mundo que há de vir, e sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Aí entra um resumindo, não é resuminho, resumindo, que são 3 parágrafos curtos. A fé na ressurreição tem por objetivo um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente, enquanto a entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio, os panos de linho no chão, significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles preparam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito dentre os mortos, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação de nosso corpo. Muito bem. Já marquei para amanhã, segunda-feira, né? Segunda semana da Páscoa. Beleza. Então, eu vou ter que dar uma paradinha breve, é só uma pausa, tá? Na sequência, a liturgia da palavra, mas não ache estranho, beleza? Aguenta firme aí. A primeira leitura deste domingo, domingo da Divina Misericórdia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Os que se haviam convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor.
O responsório de hoje é o Salmo 117 ou 118, com o refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e meu canto, e tornando-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemo-nos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura de hoje, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é João 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo da Páscoa, dia 9 de abril, João 20, versículos de 1 a 9, em que as mulheres foram até o túmulo de Jesus de madrugada e viram que o túmulo a pedra estava rolada, ele não estava lá, e os anjos diziam: não tenham medo, ele não está aqui, porque ele vive, né? Vou encerrando por aqui, lembrando, né, domingo da misericórdia. Aproveitem bem este domingo, tá? Tem várias programações online, talvez na sua cidade tenha também. Se não tiver, acompanhe online, mas vá na missa, como todo domingo, né?
E não fique triste se não tem aí na sua diocese ou arquidiocese um momento para o Domingo da Misericórdia. Eu acredito que a partir do ano que vem esse movimento ficará mais forte ainda. O que eu percebo, pelo menos aqui na minha região, é que se disseminou, né, a cultura do Domingo da Divina Misericórdia. E de qualquer forma, no plano virtual, YouTube, Instagram, muitos estão fazendo divulgação, fazendo encontrões, pregações. Então eu até citei, acredito eu, no começo desse áudio, mas eu reforço porque eu estou gravando em duas partes. Então eu gravei uma parte ontem, estou gravando hoje no sábado para não atrasar, né, os áudios. Então como eu não me recordo que eu sempre gravo 2 áudios seguidos, mas eu vou reforçar. Onde está passando a programação online ou em sistema de TV? Da TV é Canção Nova. Todo o sistema de comunicação da Canção Nova está transmitindo o encontro da Divina Misericórdia que está acontecendo em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Outro que está é o Instituto Hesed, da irmã Kelly Patrícia, via YouTube e Instagram. Mas principalmente YouTube, no canal do YouTube da irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed. Aliás, o Frei Gilson tá lá. Que mais? O Santuário da Divina Misericórdia, se não... Existe uma programação específica, mas aí no Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba, eu acho que não está sendo transmitido, você tem que estar aqui na região de Curitiba, né? Mas tem show do Thiago Brado, que eu acho que vai acontecer domingo, uma coisa assim, ou é hoje, no sábado mesmo. Que mais? Que mais? Observe aí, tem outros lugares, né, com programação online desse Domingo da Misericórdia, da Divina Misericórdia. São João Paulo II aprovou indulgência plenária para o Domingo da Misericórdia, fiquem atentos, tá? E aproveitem bem este dia. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Paz e bem.